No Livro dos Espíritos, no livro 2º, que é o capítulo 10, que vai tratar das ocupações e missões dos espíritos. Aqui, os benfeitores nos falam que cada um de nós, Deus serve das nossas condições para cumprir os desígnios no universo inteiro. A cada um, conforme a sua elevação, é dado certos tipos de trabalhos, de afazeres, na construção de todo o universo. Na Terra também não é diferente. Até os nossos irmãos inferiores, aqueles mais minúsculos, têm suas tarefas a cumprir para que a evolução possa ser feita. E os seres humanos, já dotados de inteligência, sabedoria, discernimento, eles estão no topo dessa construção, dessa cooperação com Deus, muitas vezes sem consciência do que está desempenhando, ali como se fosse automático, né? A pessoa, mas o certo é que todos estão cooperando com a divindade. E muitas vezes, pela liberdade que nós temos, nós cometemos alguns deslizes, desempenhamos mal as nossas funções, e isso nos acarreta a responsabilidade, porque quando nós fomos presenteados com a liberdade de consciência, também no pacote veio a responsabilidade, porque não há liberdade sem responsabilidade, né? E uma das missões fantástica, causa de todos nós estarmos aqui, é a paternidade. Eles vão falar aqui da paternidade de um modo geral, né? Porque a gente costuma dividir paternidade, mãe e pai, né? Maternidade e paternidade. Eles vão falar da paternidade, que é a função de criar e procriar e educar os filhos, que é do homem e da mulher, né? Do pai e da mãe. Na questão 582, Allan Kardec pergunta: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Então, a paternidade é uma missão que nós, os espíritos encarnados, fazemos? Sem contradita, uma missão. Então ele fala, não tem nem que questionar, é uma missão. E aí ele vai discorrer sobre esse assunto. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga mais do que o homem pensa a sua responsabilidade pelo futuro. Então, sem esse ato da procriação, da paternidade, nós não estaríamos aqui, né? Já tínhamos morrido lá para trás, essa função. Então, é uma grande responsabilidade, né, para todos. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que esses o dirijam no caminho do bem, e facilitou sua tarefa, dando-lhe uma organização frágil e delicada, que o torna acessível a todas as impressões. Olha que maravilha, já pensou se já nascesse com o coração duro, teimoso, igual a gente adulto é? Né? Mas as crianças não, elas nascem frágeis, ali dependentes das mãos e da direção dos pais. Então, como se fosse os pais é como se fosse um oleiro, que recebe uma massa ali no ponto, molinha, fácil, e ele vai moldando essa personalidade, criando um instrumento, né, que é os filhos. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazê-las produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter de seus filhos. Porque todos que são pais, né, no meu caso eu não sou pai, mas eu tenho um monte de sobrinhos, então convivo com criança, a gente percebe que cada um tem uma personalidade. Eles já revelam logo as suas tendências na infância, na primeira infância. De bebezinho mesmo, ele já quer tomar as rédeas, já aquela coisa toda, e cabe aos pais ocupar em direcionar essa personalidade ali
que está molinha, fácil de reconstruir, direcionar para o bem. Mas os benfeitores estão dizendo que às vezes nós ficamos ocupados com as coisas exteriores, né? E ocupado demais com essas coisas, e esquecemos dos nossos filhos. E na era moderna agora, no advento da tecnologia, a gente vê claramente, os pais já compram logo um celular para a criança de 4, 5 anos, dá para ele lá assistir, sabe lá o que ele vai entrar na internet, para ficarem livres das crianças, né? E isso, né, a gente não sabe aonde isso pode chegar. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena, e os sofrimentos do filho na vida futura cairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. Então, né, o futuro é agora, amanhã, né, que ele está falando aqui. Quantos pais negligentes, ou, né, que não conseguiram, não fez as tarefas adequadamente dos seus filhos, que hoje chora, né, pelas condutas dos filhos. Então, todo o mal feito, ou todo o bem que poderia ser feito e não foi feito, recairão sobre nós. Porque não basta a gente só não fazer o mal, a gente tem que fazer o bem. E criar e educar um filho é o maior bem que a gente pode oferecer para os filhos, para um espírito. Muda toda a trajetória dele conforme as atitudes dos pais, né? Aí vamos ver todo esse restante desse assunto, porque é muito importante. 583. Se uma criança se torna má, malgrado os desvelos de seus pais, esses são responsáveis? Então, os pais esforçam, fazem de tudo, e esse espírito ainda se torna uma pessoa má. Os pais são culpados? Não. Os espíritos dizem que não. Porém, quanto mais as disposições da criança são más, mais é penosa a tarefa e maior será o mérito se eles conseguirem desviá-la do mau caminho. Então, não desistir nunca. Se a criança, a gente percebe que ela tem uma má personalidade já formada nas outras existências, trazendo à tona tudo isso para o reajuste, né? Os pais devem trabalhar com mais afinco, com mais determinação, né? Por isso que às vezes os pais falam assim: não, eu faço tudo igual para os meus filhos. Falta de às vezes um pouco de sabedoria dessas coisas, saber que cada um tem um determinado limite, né? Um precisa apertar mais um pouquinho, o outro afrouxar um pouco mais. Quem tem mais de um filho sabe o quanto isso é complicado, porque se você trata tudo muito igual, complica. Aí você começa a tratar conforme a personalidade, há reclamações ou, né, entre aspas, injustiças praticadas, os filhos acham. Mas hoje os pais têm 1, 2 filhos, está mais fácil. Mas no nosso tempo, que os pais tinham 10, 11, 15, eram mais complicados, né? Mas graças a Deus, a maioria deles conseguiram. Se uma criança resulta um bom sujeito, malgrada a negligência que os maus exemplos dos pais, estes retiram algum fruto, então a criança que nasce lá no meio de uma família toda desconcertada, não vive de acordo com os costumes e as regras da sociedade, mas essa criança ela fica diferente, ela fica adequada, ela vive adequada às regras, vive adequadamente aos ensinamentos que o Evangelho traz, e os pais estão nem aí, nunca participou disso. Eles recebem alguns frutos. Vamos ver o que eles responderam. Eles responderam assim: Deus é justo. Então, se não plantou esse bem, não é porque meu filho é bom que eu vou ser levado para as esferas superiores. Não, ele vai, né? E com certeza ele vai voltar para me ajudar, mas Deus é justo. Eu não vou receber o bem e também nem o mal que o outro pratica. Eu vou receber o bem e o mal
que eu pratico. 584. Qual pode ser a natureza da missão de um conquistador que não tem em vista senão satisfazer sua ambição e que, para atender o seu objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que arrasta atrás de si? Ele não é, ou mais frequentemente, senão um instrumento do qual Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios. E essas calamidades são, algumas vezes, um meio de fazer um povo avançar mais depressa. Então, aquilo que a gente estava falando no início, muitas vezes a gente vem com a predestinação, com a missão para ser cumprida, e que a gente nem sabe, mas Deus serve disso, né? E como nós somos ainda espíritos imperfeitos, é certo que a gente chega aqui no corpo da carne, com as possibilidades materiais, a gente vai ficar ambiciosos, porque a gente ainda é assim, né? E aí vai praticar alguns atos que pode arrastar, né? Fazer, algumas vezes, arrastar as pessoas para o sofrimento, mas, ainda mesmo assim, é aproveitado. A gente vê, por exemplo, depois, quem estuda a história, quem vê a história, a humanidade antes e depois da Segunda Guerra Mundial, né? Foi uma calamidade gigantesca, mas também foi um avanço gigantesco, principalmente na ciência, tecnologia e até na humanização dos seres humanos, né? Depois disso, do grande horror. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é estranho ao bem que dela pode resultar, visto que não visava senão um objetivo pessoal. Não obstante, aproveitará desse bem? Então, eu não sei claramente dos objetivos da minha vida, né? Mas eu vou trabalhando, vou construindo, vou fazendo alguma coisa, e isso acarreta algum bem, mesmo sem eu estar consciente disso. Os benfeitores, o Allan Kardec perguntou: aproveitará desse bem que eu fiz inconscientemente? Cada um é recompensado segundo suas obras, o bem que quis fazer e a retidão de suas intenções. Então, uma coisa que nós não precisamos ter medo e nem economia é de fazer o bem, porque nós vamos receber na vida, já imediatamente, os resultados daquilo que a gente fizer, né? Então, fazer o bem é receber o bem, é garantia certa de lucro patrimonial para o espírito imortal. Aí o Allan Kardec vai fazer umas observações aqui muito importantes. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. Então, cada um não precisa ficar avexado em fazer aquilo que o outro está fazendo grandiosamente. Cada um possui as ocupações inerentes de acordo com as condições que cada um traz. No estado errante ou de desmaterialização, então na vida espiritual da maioria de nós, salvo os espíritos superiores que não ficam na erraticidade, mas nós, no estado errante ou de desmaterialização, essas ocupações são proporcionais ao grau de seu progresso. Uns percorre os mundos, instrui-se e se prepara para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, ocupam-se com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos propícios. Assiste os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, os aglomerados, as cidades e os povos, dos quais são os anjos guardiões, os gênios protetores e os espíritos familiares. Então a gente vê aqui que, mesmo com os espíritos protetores, tem as categorias. Aquele que tem mais condição, ele protege um país inteiro, ele dirige, né, as mentes de um país inteiro. E nós, espíritas, nós conhecemos a personalidade que Jesus escolheu para a condução
das direções espirituais do nosso país, que é o anjo Ismael, né? Então aí a gente vê que tem uns que tutela apenas um indivíduo, ou alguns indivíduos, ou familiares inteiros, né? Que quando a gente fala em espírito guardião, a gente pensa que é aquela sombra que fica nos acompanhando. Não, é um espírito que às vezes dirige uma família inteira, instrui, inspira, acode aqui, apoda ali, como um pai mesmo desvelado. Então não é da maneira que a gente pensa ou acredita que assim seja. Outros, enfim, presidem os fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Então tem uma falange de espíritos que cuidam, né, das estações do ano, né, onde que vai chover mais, onde que vai chover menos, por que não vai chover, né, tudo de acordo com a direção de Deus. São espíritos já de alta envergadura. Os espíritos vulgares se misturam às nossas ocupações, aos nossos divertimentos. Então, quando ele diz vulgar aqui, espírito vulgar comum, como nós mesmos. Nós somos ainda sem muitas condições, pelo menos eu, às vezes eu fico indagando, né? Qual é a habilidade que eu possuo? Não acho nenhuma, difícil encontrar, mas a gente sabe também que a gente está percorrendo os mundos, instruindo e preparando para uma nova encarnação, para uma nova possibilidade, para uma nova experiência. E um dia, né, com muita responsabilidade, Deus também derramará em nossas mãos alguns serviços desses mais elevados. Enquanto isso, a gente pode ir fazendo o serviço dos bastidores mesmo, e com muita alegria. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam nos sofrimentos e nas angústias o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes o meio de avançar. Se eles fazem o mal, é por despeito ao bem, do qual não pode ainda gozar, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estar nessa categoria aqui, porque às vezes a gente, por despeito, a gente começa a criticar aquele que está lutando para fazer o bem, para caminhar. A gente começa, e isso gera sofrimento, né? Porque vem o ciúme, né? Um monte de outras imperfeições que gera sofrimento, desconforto para aquele que está vivendo aquele momento. Então, vamos esforçar para a gente ficar nessa categoria de espíritos mais vulgares mesmo, né? Que se misturam às nossas ocupações. O espírito que está dizendo aqui, ele está dizendo que essa nossa condição mistura com a desses espíritos que nos ajudam, com os protetores da humanidade. E para completar o assunto a respeito dessa missão da paternidade, a gente trouxe aqui uma lição, a lição 135, intitulada Paz, do livro Vinha de Luz, escrita por Emmanuel, através do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Ele pega o versículo 4 do capítulo 6 da carta aos Efésios, que Paulo escreveu. Ele pega essa partezinha e vai discorrer a respeito desse assunto. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Olha que, né? Porque nesse capítulo ele começa a dando instrução para os filhos, dizendo: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Está no versículo 1. No começo ele direciona aos filhos, e aí ele discorre mais, dizendo que os filhos que honraram os seus pais receberão a promessa de Deus, porque são poucas as propostas do Evangelho que vem uma promessa, fala: olha, se você fizer isso, você tem um ganho. E essa recomendação que Jesus fez para que os filhos honrassem aos seus pais, ela vem seguida de promessa, de um bem a ser recebido, né, que terão vida longa, né, que serão felizes, mesmo aqui na terra, né? E aí ele faz, já no versículo 4,
essa recomendação, esse conselho, essa demonstração aqui do Senhor, o conselho do Senhor, porque a demonstração tem advertência, tem um monte de coisa, e nesse caso aqui eu acho que cabe mais como o conselho do Senhor. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, porque nós estamos lidando com um espírito igual nós, que ainda traz no seu íntimo a ira, né, a dificuldade, e a gente não provocar esse exercício dessas forças ainda muito inferior que os nossos filhos ainda trazem. E vamos ver o que o benfeitor vai nos dizer a esse respeito. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Então, nessa época de tanto conhecimento, de busca pela a orientação de todos os assuntos, cabe aos casais que querem ter filho fazer uma pesquisa, né, de como proceder. A gente vê os pais novos hoje em dia fazendo, né, essa pesquisa, buscando na psiquiatria, na ciência, orientações na psiquiatria, na psicologia, na psiquiatria não, na psicologia, orientações de como ser bons pais. E isso é fantástico, né, porque serão encaminhados para que possa desempenhar esse papel grande e divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazer envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Então, aquele que não desempenhar esse papel assim, mais equilibrado, ele está sujeito a ser colocado à margem de qualquer apreciação, né? Porque não está cumprindo, está buscando só o prazer pessoal e às vezes não tão cristão. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade. Então, isso aqui a gente tem que largar daquela maneira de dizer, mas é porque eu ainda sou muito pequenininho. Não, nós não somos mais embrião. O benfeitor está dizendo que a humanidade que está na Terra já é capaz de compreender as direções do Evangelho. Então, urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Então, nós já somos capazes. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessam pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Tão bom, né? Receber os filhos de Deus nas nossas mãos, nas nossas tutelas, e é um engrandecimento, é uma confiança que Deus deposita no coração de cada um, né? A gente vê, por exemplo, o casal, os pais de Jesus, Maria e José. Deus confiou, né, o espírito mais evoluído que o nosso sistema pode comportar a esses dois corações. E tiveram dificuldades que o Evangelho mostra, né, perseguições, mas eles cumpriram com o dever certinho ali, ajudando, né,
porque eles não sabiam, eles tinham informações, mas não sabiam a grandeza da estrela que estava recebendo, e a gente também não sabe, né? Tá, aí você não sabe que espírito é esse. Todas as grandes personalidades passaram pela infância, pela meninice, e os pais ali, com o cuidado, o desvelo, a alegria, o amor, né, investindo naquela personalidade ali, que será o futuro do nosso planeta. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-lo não é serviço tão fácil. E quem não sabe disso, né? Dá também um medo no coração, fala, meu Deus, será que eu vou dar conta de conduzir bem os meus filhos? Mas se a gente viver bem, não tem erro, porque os filhos copiam tudo dos pais, tudo, até os mínimos gestos, a maneira, a voz, tudo eles aprendem a repetir, e principalmente as nossas más condutas, que ainda fala alto, porque nós trazemos ainda muitos milênios de maus modos na nossa personalidade espiritual, né, que precisa ser ajustada. Então, por isso que às vezes é mais fácil os filhos aprenderem as más condutas do que as boas condutas, porque ele também é um espírito que tem dificuldade nos antepassados. A maioria dos pais humanos vivem desviados por vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência, né? Tinha uma época que o modelo de família era de quartel, era o pai que mandava e todo mundo sim senhor e não senhor. Hoje nós estamos vivendo um modelo de família hotel, né? Onde todo mundo tem sua chave, chega a hora que quer, a hora que não quer, vai lá na geladeira, pega o que quer, entra para o quarto, cada um tem seu apartamento, seu negócio, e às vezes passa semanas que nem cumprimentam uns aos outros, né? Isso também não é recomendado, nem o quartel e nem o hotel, a gente vai ver aqui. Mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da era nova. Todos nós estamos caminhando, errando ou acertando, todos nós estamos caminhando. Será mais feliz aqueles que já acertou mais, porque a sua consciência, a sua responsabilidade será também agraciada pelo bem que fez. Compreendendo que, se para ser pai ou ser mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. A gente vê sempre essa palavra no Evangelho, nos orientando a buscar o equilíbrio em tudo, porque Jesus sempre afirmava que o reino do céu está no meio de vós, está no equilíbrio, no meio, nem muito para a direita, nem muito para a esquerda, né? Não falando politicamente, mas também está sempre no equilíbrio ali das coisas, porque isso é que traz satisfação. Quando a gente parte para os extremos, há conflitos com o outro lado, e a gente andando no meio, que é uma recomendação, a gente vai ser feliz. Então o reino do céu é a felicidade que Deus espera que cada um de nós reconquiste e viva ela todos os dias da nossa vida. Então ser pai, ser mãe, o benfeitor afirma, é um presente de confiança que Deus deposita na humanidade, para a postergação da espécie, da raça, e também para o aperfeiçoamento dos espíritos, porque qual pai ou qual mãe que nunca aprendeu com os filhos? E quanto os filhos aprendem com os pais, né? Então é uma troca amorosa, uma cooperação de afeições e construção de felicidade para o futuro que é eterno. Que Deus nos abençoe e nos ajude, e que ajude a todos os pais e todas as mães, dando a eles confiança em si mesmo e muita alegria e amor aos vossos filhos. Deus nos abençoe a todos. Amém. Senhor Jesus, somos gratos pela sua presença, pelos os seus ensinamentos, somos gratos aos nossos irmãos que nos inspiram e nos ajudam, fazendo assim entender a vossa mensagem. Ajude-nos, Senhor, a ter coragem de vivenciá-las, a experimentá-la, para que assim nós possamos ser cada dia mais felizes. Abençoa todos os pais e todas as mães grandemente,
para que eles tenham força e fé e confiança no futuro e a construção de felicidade de vossos filhos. Abençoa-nos e livra-nos de todo o mal, hoje e sempre. Que assim seja.